a gente vai continuar o estudo da derivada. Eu vou falar um pouquinho sobre as chamadas funções hiperbólicas, que são um conjunto de funções vou passar rapidamente sobre esse tópico. Essas funções, elas têm origem, né, no desenvolvimento aí da história da matemática, porque elas estão relacionadas, elas são os análogos das funções trigonométricas que têm relação com o círculo, na verdade com a elipse, mais geralmente, e nós temos os análogos hiperbólicos. Então deixa eu fazer uma comparação aqui. A equação da elipse, em geral, ela tem, se a gente colocar o modelo mais simples da equação da elipse, é essa forma aqui, né? E se a gente lembrar, isso aqui corresponde a uma elipse com os chamados semi-eixos, né? Os eixos alinhados ou sobre os dois eixos x e y, quando a gente faz o gráfico, né, o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa equação, então a gente obtém uma figura mais ou menos assim, um oval, né, uma oval, que esse valor aqui, o valor é A, esse valor aqui é B, né? Seu semi-eixo horizontal, semi-eixo vertical. E quando a gente, na geometria analítica, a gente estuda esse aqui, a gente pode parametrizar se a gente olhar isso aqui, ó, isso aqui diz que x sobre a ao quadrado, y sobre b ao quadrado, a soma é 1. E essas são as propriedades, a propriedade que caracteriza o seno e o cosseno. Então a gente, x sobre a igual a cosseno de θ e y sobre b igual a seno de θ, e depois eu passando para o outro lado, esses pontos, à medida que o θ varia entre 0 e π e 2π, desculpa, a gente sai, aqui seria θ igual a 0, aqui é θ igual a π sobre 2, aqui é θ igual a π, e aqui é θ igual a 3π sobre 2. Né? São 4 pontos distinguidos quando a gente coloca, mas todos os pontos intermediários, então, correspondem a percorrer e dar uma volta no sentido anti-horário sobre a elipse. Tá? Essa aqui é chamada a parametrização tradicional da elipse, em termos desse ângulo. O ângulo, se vocês pegarem um ponto qualquer aqui, ele corresponde exatamente a esse ângulo. E esse ponto aqui, esse comprimento é A cosseno θ, e esse comprimento aqui seria o B seno θ. Deixa eu olhar aqui. Esse triângulo retângulo aqui exatamente fornece as relações que dão aqui a nossa parametrização. Se a gente tentar fazer uma coisa parecida para a hipérbole, então a gente agora olha a hipérbole. A gente chama de parametrização porque o θ, se a gente olhar aqui, tem uma variável só independente, né, que é o θ, e que corresponde então ao parâmetro que no desenho ali é o ângulo, e nos dá então para cada valor de θ um ponto da elipse. O ponto inicial e o ponto final, o 0 e o 2π, na verdade esse ponto aqui também corresponde a θ igual a 2π, né? Seria o ponto A0. Muito bem. Qual é a equação da hipérbole? A equação canônica da hipérbole tem um jeito parecido, com a diferença que nós temos uma diferença aqui
um sinal de menos no lugar do sinal de mais. Essa seria a equação canônica, que corresponde a um gráfico, a um lugar geométrico desta forma aqui. A gente basicamente, para fazer o desenho, a gente coloca aqui a reta y igual a ax, aqui a reta y igual a menos ax, eu estou supondo que o a e o b são números positivos, e esse ponto aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto menos A, e esses seriam os dois chamados dois ramos da hipérbole. Essas duas retas y igual a x e y igual a menos ax são chamadas assíntotas, né? Já comentamos até sobre a propriedade de assíntotas. Elas são retas tais que o gráfico aqui, o lugar geométrico, esses pedaços da hipérbole, quando o x tende a infinito, eles correspondem a se aproximar dessas retas arbitrariamente. Então vocês devem ter visto isso, né, no colégio. E existe mais de uma forma de fazer a parametrização. Algumas usam cotangente, etc., tangente e cotangente, mas tem uma que é análoga a essa, que é o seguinte: a gente define duas funções que têm o nome seno hiperbólico de x. Eu vou usar x aqui como definição da função, mas a variável pode ser qualquer uma. Depois a gente vai usar assim como ali a gente pode usar θ ou t aqui. Seno hiperbólico de x é definido por definida essa função por essa expressão. Eu pego a exponencial de base natural, e elevado a x, e elevado a menos x, subtraio e divido por 2, essa subtração. E o cosseno hiperbólico, a diferença é que eu faço a média aritmética, simplesmente, dos valores de e elevado a x e e elevado a menos x. Então eles são parecidas as expressões, e são funções que vêm da exponencial, né? São funções que vêm da exponencial. E se a gente fizer a seguinte conta, eu vou tomar aqui o cosseno hiperbólico de x e elevar ao quadrado, a gente obtém o quê? Então o que eu vou mostrar é que isso aqui ao quadrado menos isso aqui ao quadrado dá 1 agora, que corresponde exatamente a questão de como a gente procura funções que satisfazem aquela identidade básica ali de cosseno hiperbólico menos seno, de uma expressão ao quadrado menos a outra expressão ao quadrado, igual a 1. Né? Então, se a gente elevar o cosseno ao quadrado, eu obtenho assim, e elevado a 2x. Né? Aí, quando eu multiplicar esse por esse, cancela, fica e elevado a 0. Então, dá 1. Como o sinal é mais, dá 2 vezes 1, né? Mais e elevado a menos 2x. E embaixo, isso aqui dá 4. Essa é a expressão. Então aqui é 2 vezes 1, que é o 2 e elevado a x vezes e elevado a menos x. É o quadrado daquela expressão. Se eu tomar o seno hiperbólico e elevar ao quadrado, eu obtenho e elevado a 2x menos 2 vezes 1 mais e elevado a menos 2x. E embaixo também eu tenho 4. Tá certo? Então, se eu subtrair essas duas expressões, eu obtenho que o cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos o seno hiperbólico de x ao quadrado é igual a quanto? Esse menos esse cancela, esse menos esse cancela, 2 menos menos 2 dá 4, dividido por 4 dá 1. Então,
essas duas funções que a gente definiu a partir da exponencial natural, elas satisfazem uma identidade que está relacionada com a equação da hipérbole. Daí a origem do nome seno e cosseno hiperbólico. E o que a gente faz agora para parametrizar? A parametrização a gente simplesmente toma o x. Eu não vou usar θ, porque a interpretação do ângulo é um pouco diferente, mas eu vou usar t aqui. Eu ponho a cosseno hiperbólico de t e y igual a b seno hiperbólico de t. Nós vamos ter que olhar um pouquinho essas duas equações. E o t aqui agora, ele é qualquer número real. Porque essas funções aqui, na verdade, estão definidas para todo o valor de x. O seno e o cosseno também, mas como elas são periódicas, depois de 2π você volta no mesmo ponto. Aqui não. Mas a gente precisa agora entender quem que essas duas funções aqui, né, estão representando quando a gente mapeia o ponto x e y. Vamos pegar, por exemplo, t igual a 0. Né? Começar aqui. A gente já sabe, veja, a gente já sabe que os pontos, quando eu colocar um valor de t aqui, dividindo por a, dividindo por b, elevando ao quadrado e subtraindo, esses pontos vão satisfazer essa equação. Uma pergunta que ali é mais fácil de ver, que aqui não é clara, é se todo ponto satisfazendo essa equação vem de um ponto dessa chamada parametrização aqui. Nós vamos ver que não. Nós vamos precisar fazer mais alguma coisa. E vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Eu vou fazer um mapa aqui, só para a gente ter uma ideia. Né? Se eu colocar... Aqui eu vou colocar t, aqui eu vou colocar o x e aqui eu vou colocar o y. Então a gente pode começar a fazer, eu vou pôr o 0 aqui, porque o 0 pode ser valores positivos e negativos. Se eu coloco o 0, t igual a 0, nessa equação, vamos voltar aqui, olha o que acontece com o seno. 0, seno hiperbólico, 0 aqui, fica 1 menos 1 dá 0. Então o y é 0. E o x? E o x dá cosseno hiperbólico de 0, aqui dá 0, 0, 1 mais 1 dividido por 2 dá 1. Então esse valor aqui é 1. Desculpe que tem multiplicado por a, então esse valor aqui na verdade é a. O 1 é o cosseno, o x é a vezes o cosseno hiperbólico de t, a vezes 1. Muito bem. Vamos colocar o valor 1, menos 1 e 1, e a gente vai parar por aqui. Tá? A gente pode usar, como é exponencial, a gente podia usar uns valores tipo logaritmo disso, logaritmo para dar uns números inteiros. Mas vamos colocar 1 e vamos ver que número que dá. Se eu colocar 1, então eu fico com e elevado a 1, mais e elevado a menos 1, dividido por 2 para o cosseno. Então aqui vai ficar a vezes e elevado a 1, que é e, mais e elevado a menos 1, que é 1 sobre e, sobre 2. É esse valor aqui. Esse é o valor do x. E o valor do y? O valor do y vai ser e menos e elevado a menos 1 sobre 2 multiplicado por b. Certo? E menos 1, vamos ver. Menos 1 aqui vai ficar a, e elevado a menos 1, mais e elevado a menos 1, que é 1 sobre 2. Então, se vocês olharem, esse número e esse são iguais. Aliás, se vocês olharem, trocar o x por menos x nesta equação, né? Trocar o sinal do valor de x, simplesmente troca de posição esses dois. Mas é mais aqui, então não tem diferença. Essa função é par, assim como o cosseno é par. E essa aqui é ímpar, porque na hora que eu trocar o sinal, colocar no lugar de 1 menos 1, quando eu fizer isso, o que tem menos 1 passa a ficar com o sinal, vai ficar mais 1 e vai ficar com o sinal negativo. Então esse aqui vai ser A, esse aqui vai ser B, e quando eu colocar menos 1, vai ficar menos 1, menos e elevado a 1 sobre 2. Se você olhar, comparar esse com esse aqui é exatamente menos esse. Então essa função, se a gente trocar o x por menos x nessa expressão, a gente troca o sinal do valor da função, portanto essa é uma função ímpar, assim como o seno. Então vejam que essas duas expressões, elas começam a ter comportamentos, né,
similares em alguns aspectos, pelo menos na questão da simetria, mas elas não são função periódicas, porque a exponencial é decididamente uma função não periódica, se vocês lembrarem. Mas, se a gente observar, isso vai acontecer se eu caminhar aqui para valores, por exemplo, 2 e menos 2, etc. O que vai acontecer? Se a gente olhar aqui, por exemplo, 2, aqui vai ficar e elevado ao quadrado, mais e elevado a menos 2. Então, o número de cima, né, esse aqui, que é positivo, esse aqui é 1 sobre, vamos pegar assim, vamos olhar assim, ó, elevado a x mais 1 sobre e elevado a x, porque é isso que é o cosseno. E o seno é e elevado a x menos 1 sobre e elevado a x sobre 2. À medida que eu cresço o valor de x, esse cara cresce como exponencial e esse cara vai para zero. Porque é 1 sobre e elevado a x. Estou fazendo x tendendo para mais infinito. Então isso aqui tende a elevado a x sobre 2. Porque isso aqui vai para zero. Aqui também. Do outro lado, essa função é par, então ela vai funcionar do mesmo jeito. Ela vai tender para e elevado a x lá do outro lado. Né? Aí você vai trocar a deposição, porque aí esse é negativo e esse vai ficar positivo, vai ficar em cima, mas trocado. E esse aqui, esse aqui iria para mais infinito do lado de cá, esse aqui vai para menos infinito, porque na hora que eu trocar por e elevado a x, esse aqui vai para zero e esse aqui, o x negativo, vai para cima, vai para menos infinito. Então, na verdade, essa função tem a seguinte cara, e aí a gente vai entender como que isso aqui está relacionado com isso aqui. Mas eu queria chamar a atenção logo de cara que essa expressão aqui é sempre positiva. Ó, se o A é positivo, esse número aqui é uma soma de números positivos dividido por 2. Então, eu só, no máximo, vou ver esse lado aqui da hipérbole, porque o x nunca é negativo aqui. O A, para nós, são sempre A e B números positivos, né? Quando a gente começa. Não precisa tomar números negativos, então a gente considera A e B positivos. Então, o que vai acontecer? O x, quando eu vario t aqui, ele vai ser sempre um número positivo. Ele vai passar por esse valor mínimo A aqui. Ele é positivo, vai crescer quando o t, né, nessa expressão o t for para mais infinito. E ele também vai para mais infinito quando o t vai para menos infinito. E o y? O y vai para mais infinito quando o t vai para mais infinito e vai para menos infinito quando o t vai para menos infinito. Então, na verdade, nós estamos percorrendo a nossa curva assim. E eu estou vendo só a curva do lado direito com essa expressão. Estou vendo só esse lado aqui. Então, essa é a parametrização para o positivo, para esse sinal positivo. Mas eu poderia olhar uma outra parametrização e trocar esse sinal. E aí o que a gente vai estar vendo? A gente vai estar vendo, na verdade, essa parte aqui. Tá? Novamente o y varia de menos infinito para mais infinito. E o cosseno agora ele é negativo. E ele vai ter esse comportamento aqui. Nos dois casos eu estou vendo o t aumentando aqui. Aqui é t igual a zero. Na outra parametrização, veja, são duas parametrizações. Uma envolvendo sinal positivo para o x aqui e outra envolvendo sinal negativo. Na outra, também, esse ponto corresponde a t igual a zero. Aqui são valores de t negativo e valores de t positivos. Então aqui corresponde a esse lado aqui é t menor do que zero, esse lado aqui é t maior do que zero. Aqui também, t maior do que zero, t menor do que zero, t igual a zero. Então, para representar a hipérbole, que tem realmente duas, que a gente chama duas componentes, né, conexas, isso aqui é conexo, mas é desconexo aqui, eu não consigo pular daqui para cá continuamente, então eu vou ter que trabalhar com duas parametrizações separadas. Então, o sinal positivo aqui nessa expressão vai me dar esse ramo, e o sinal negativo vai me dar este ramo. O x, o cosseno hiperbólico, agora, vou olhar separadamente. O cosseno hiperbólico, observem, ela é par. Quando o x é igual a zero, esse termo aqui dá 2, né? Dividido por 2 dá 1. Então, ela, na verdade, ela passa aqui no 1. Né? Quando eu vou aumentando o x, nós vamos calcular já a derivada, a gente vai ver que ela é positiva do lado direito. Então, ela cresce.
e tem um comportamento assim, e como ela é par, ela acaba tendo um comportamento assim. Eu vou escrever aqui a derivada do cosseno hiperbólico, já que nós já sabemos calcular essas coisas aqui. Então eu vou derivar essa expressão, porque a derivada exponencial é muito fácil. A derivada exponencial é ela mesma, tem um sinal aqui pela regra da cadeia, esse sinal vai cancelar esse sinal. Opa, eu estou no cosseno, é a de baixo, então vai ficar e elevado a x, e aqui vai aparecer mais e elevado a menos x vezes menos 1, então vai ficar menos e elevado a menos x sobre 2. Então essa derivada, esse aqui é o seno hiperbólico. E se vocês derivarem o seno, olha lá, é a primeira expressão, e elevado a x, menos e elevado a menos x derivado, menos x dá menos com menos dá mais. O 2 é uma constante. E esse aqui é o cosseno hiperbólico de x. Muito bem. Então, é razoável se o seno é positivo do lado direito, o cosseno é crescente, o seno é negativo do lado direito, o cosseno é decrescente ali. Então, aqui realmente é um ponto de mínimo absoluto, porque ela é decrescente nessa região e crescente nessa região. Né? Derivada é negativa aqui e positiva aqui. E o seno? O seno passa pelo 0, 0. Seno de 0 é 0. E é ímpar. E a gente observa o seguinte, aqui, a derivada aqui é 0. Desculpe, a derivada aqui é 1. Então ela cruza o eixo aqui, nesse ponto, com inclinação 1. E depois, bom, ela cruza com inclinação 1, e depois ela tende a seguir, se a gente olhar essa expressão, como esse termo aqui, quando o x vai para mais infinito, vai para 0, elas tendem a se acompanhar mais tarde. Então ela faz assim, ela passa aqui inclinação 1, faz uma coisa assim, e depois ela vai tender a seguir. Elas vão tender a coincidir lá no infinito. E aqui é a mesma coisa, ela faz isso, só que aqui é o contrário, é menos, né? Então ela vai simplesmente repetir esse padrão aqui. Peraí, não está muito bom isso aqui. Tem que ser simétrico. Deixa eu pensar um pouquinho. A derivada é sempre positiva e ela assume o menor valor aqui. Então o meu desenho aqui não está muito bom, isso aqui devia estar mais para cima um pouco. Para ela poder aumentar aqui, a derivada aqui é maior do que 1. Então ela passa assim e depois ela já fica por cima dessa reta. Tem que fechar mais ainda esse aqui. Para ela poder sair aqui com essa inclinação e já aumentar. Ok. Do lado de cá então agora fica mais fácil. Ela já faz assim. Faz assim. Tá? Então, do lado de cá a gente tem que arrumar. A razão que eu mudei um pouco aqui, é que do jeito que estava o meu desenho, eu estava sendo obrigado a curvar aqui mais, mas a gente observa que a derivada aqui é 1, mas a derivada logo para frente é positiva. Aumenta, é maior do que 1. Então, na verdade, a inclinação aumenta. Então, ela vai começar a fazer assim. E aqui é a mesma coisa, ela vai ficar abaixo da reta x igual a 1 sempre. X igual a y sempre. Aqui ela fica acima da reta x igual a y e aqui ela fica abaixo. Deixa eu apagar aqui e arrumar essa figura. Melhorzinho assim. Isso aqui tem que ser simétrico em relação àquilo, não está muito, mas deveria ser. Mas observe que essa diferença aqui, ela tende a 0, porque ela corresponde a, na verdade, essa distância entre essas, né? Esse aqui é mais, esse aqui é menos, esse aqui tira. Esse aqui aumenta um pouco o valor da exponencial, na verdade, né? Eu somo um termo aqui, aqui eu subtraio um pouco esse valor. Por isso que elas ficam numa distância, mas essa distância tende a 0. Essa distância aqui tende a 0 porque o e elevado a menos x vai para 0. Então essa diferença aqui, essa contribuição aqui para cima e aqui para baixo tende a 0. Me diz que x cresce muito. Então é essa cara aqui.
Então, se a gente olha agora isso aqui, fica mais claro o que a gente está fazendo aqui. O x e o y aqui, o x corresponde basicamente a pegar essa expressão que está aqui, olhar assim, né? Esse gráfico e colocar ele basicamente aqui. Né? Colocar o valor de x, ele vai ser dado por esse valor aqui multiplicado por a. E o valor do y é dado por essa expressão aqui multiplicado por b. E aí você junta as duas informações e me dá o gráfico da hipérbole, o lugar geométrico da hipérbole. E quando eu troco esse sinal, o que simplesmente eu faço é rebater primeiro aquele valor e daí mapear, né, os dois pontos. Aqui no nosso desenho seria o t, né? Então esse aqui é o valor do y, esse aqui é o valor do x. No zero, quando t é igual a zero, esse é o valor do y e esse é o valor do x. Certo? Quando t é negativo, esse é o valor do y, vai dar o valor do y, tem que multiplicar por a ou b. Mas ele corresponde aos valores que você obtém. Tá? O fato que aqui está abaixo dessa reta y igual a x, na verdade, desculpe, aqui está errado. Isso aqui está errado, porque isso aqui é quando essa equação aqui, ó, igual a zero, eu passo para lá, é a, y é b, isso aqui está errado, é b sobre ax, desculpa. E essa aqui é menos b sobre ax. São as assíntotas que a gente obtém igualando essa expressão a zero e decompõe em x sobre a mais y sobre b igual a zero e x sobre a menos y sobre b igual a zero, que dão essas duas equações aqui. Tá? O fato da hipérbole ficar entre essas duas retas tem a ver com o fato dessa distância aqui ser sempre positiva. Senão ele estaria sobre essa reta, né? Se aquilo ali, em algum momento, assim, se tivesse interseção aqui, a gente estaria sobre um ponto desta reta aqui. Ele está um pouquinho abaixo, porque o seno está abaixo do cosseno hiperbólico lá no lado positivo. Do lado negativo aqui é só refletir a figura e a gente obtém isso aqui, tá? Então, essa aqui é a história. A gente já fez uma conta aqui que tem a ver com o cálculo. Até aqui era geometria analítica, mas para estudar um pouco esse comportamento nós derivamos. Né? E a gente então observa que o cosseno é sempre, né, ele tem, do lado esquerdo ele tem derivada negativa, do lado direito positiva, então ele tem esse comportamento. E o seno tem derivada sempre positiva, então ele é sempre crescente. E nesse aqui é o ponto em que a derivada é a menor possível, que é 1, que é esse valor aqui. Tá, isso aqui mais ou menos são as informações básicas sobre o seno e o cosseno hiperbólico, que vem dessa geometria clássica de hipérboles, né, e que a gente busca funções que são análogos das funções trigonométricas circulares. Então, na literatura, o seno e o cosseno tradicionais são chamadas funções trigonométricas circulares. E essa aqui são chamadas funções trigonométricas hiperbólicas. A gente chama funções hiperbólicas, na verdade, são as funções trigonométricas hiperbólicas. Eles fazem um paralelo aqui, mais ou menos direto, entre a hipérbole e a elipse em termos da geometria e depois do comportamento até da derivada, o seno e o cosseno. Observem a diferença. A derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Tá? Tem uma translação. Aqui não tem essa translação, só simplesmente o que a gente tem é a derivada de um e a outra diretamente. Então só deixa eu escrever aqui para registro aqui. Essa aqui é y igual a cosseno hiperbólico de x. E essa aqui é y igual ao seno hiperbólico de x. Né? Uma outra observação é que, por exemplo, o seno hiperbólico é uma função estritamente crescente em todo o seu domínio. Ela é bijetora e ela tem uma inversa em todo o domínio. O fato de não ser periódica facilita aqui um pouco. O cosseno hiperbólico eu não posso inverter em todo o seu domínio porque ela não é bijetora. Mas se eu pegar, por exemplo, só os valores positivos do cosseno hiperbólico, né? Só pegar aqui para x positivo e seus valores, esse pedaço aqui, nessa parte o cosseno hiperbólico é
injetor, bijetor, e aí eu posso, né, imagem com o seu domínio, e aí eu posso inverter. Então, tem os análogos do que a gente faz para seno e cosseno, etc. Depois até tangente, arco tangente hiperbólico. Então tem arco tangente, arco seno hiperbólico, arco cosseno hiperbólico, e dá para fazer as derivadas da mesma forma como a gente fez no caso de seno e cosseno. Vou deixar isso aqui para a aula de exercícios na sexta-feira, na quinta-feira, né? E aí trabalha lá os exemplos, como é que a gente calcula a função a derivada das funções inversas usando a regra da cadeia, aquilo que nós já fizemos em vários outros casos. É bem simples, não tem nenhuma novidade e é bastante análogo. Inclusive o resultado que vai aparecer é bastante análogo ao que aparece no caso das inversas trigonométricas, das funções trigonométricas usuais circulares. Vai aparecer também aqui na derivação algo muito análogo para arco seno e arco cosseno hiperbólicos, tá? Mas precisa tomar sempre cuidado que a gente inverte funções onde elas são bijetoras. Então, no caso do cosseno, eu vou pegar o x maior ou igual a 0 e o y tem que ser maior ou igual a 1. Essa é a imagem. Aí eu inverto nesse... O seno é R em R, eu só inverto e consigo escrever, tá? Chamada taxas relacionadas. Isso aqui, na verdade, é basicamente regra da cadeia. É uma aplicação de regra da cadeia, então é bom anotar isso de cara. Aplicação direta da regra da cadeia, que é a regra que me dá a derivada da composta de funções. Eu vou fazer um exemplo mais simples para vocês verem como é que... Um exemplo geométrico, tem vários outros, mas esse aqui é um exemplo bem interessante. Ele diz o seguinte, vamos fazer com o círculo, mas vamos fazer com a esfera. Eu vou usar o conhecimento de vocês sobre a esfera. Vamos pegar uma esfera, vamos supor que essa esfera é uma bolha de sabão, um balão, que nós estamos jogando ar dentro. Tem 3 grandezas basicamente variando quando eu faço isso. Quais são? Quando eu aumento a esfera, o que está variando? Qual é a primeira coisa mais simples que está variando? O raio. Segunda coisa, o raio é uma medida unidimensional. Tem uma coisa bidimensional que está variando. O que é? A área do balão ou da bolha de sabão. E o terceiro, qual é a grandeza tridimensional que está variando? Volume. Então nós temos o raio, a área e o volume. Bem simplificadamente, representado por R, A e V. Certo? Muito bem, nós sabemos que temos equações que nos relacionam a esses objetos. Em particular, a área e o volume em relação ao raio. Então, quem me diz qual é a fórmula da área da esfera em função do seu raio? Todo mundo, as coisas do vestibular, vocês sabem. Certo? 4πr ao quadrado. E o volume? 4/3 de πr ao cubo. Muito bem. Vamos supor que então nós colocamos uma bomba aqui e jogamos ar. Então, se a gente joga ar aqui para dentro, qual é a medida de ar que a gente vai usar, em geral? Por quanto ar? Qual seria a medida mais interessante? Provavelmente é o volume, né? Eu vou dizer assim, eu estou jogando, digamos, uma medida razoável seria 1 centímetro cúbico de ar por segundo. Estou adicionando 1 centímetro cúbico de ar por segundo. E a gente pode... A taxa de 1 centímetro cúbico...
Isso aí a gente claramente vê, uma taxa de variação de volume. É a velocidade do volume. Então vamos supor que essas coisas estão variando em função dessa variação do volume. Então, o volume eu sei quanto está variando. A pergunta poderia ser, quanto varia o raio? Então eu podia pensar, já que é por segundo, no tempo. E qual seria a variação no ar da área? Bom, o volume eu sei. Ele está me dizendo isso aqui, ó. Isso é dado. Então, eu dei esse dado aqui, na hora que eu dei a informação de quanto ar eu jogo lá dentro. Esse aqui e esse aqui estão relacionados, porque o raio está relacionado com V. Inclusive, eu posso escrever uma fórmula para o raio, né? Passo isso aqui tudo para lá e extraio a raiz cúbica. Mas será que a gente precisa fazer isso? Então vamos pensar um pouquinho. Suponha que num certo instante t igual a t0, certo valor aqui onde eu vou calcular esse negócio, o raio é igual a 10 centímetros. Estou dando uma informação que eu vou precisar. Vocês vão ver já já que eu preciso dessa informação para calcular a taxa de variação. E o que eu sei é isso aqui. Vale para todo o t, em particular vale nesse instante. Então eu posso fazer duas perguntas. Qual é a taxa de variação instantânea, né, que vai ser a derivada da velocidade instantânea de R e de A nesse momento, nesse instante. Então, esse momento está definido. Não preciso dizer quem é esse valor do tempo, é num certo instante, porque a gente vai ver que tem toda a informação aqui. Quais são, né? São dois números diferentes, então é bom. Cadê meu pagador aqui? Então, quais são as taxas de... Tá? Muito bem. Então, tem um jeito de fazer que seria o jeito mais, assim, ingênuo. Ingênuo que eu digo assim, mais simples, mais direto. Eu escreveria assim. Eu sei a relação entre V e R, então eu resolveria essa equação. Então, o R é igual a 3/4 π embaixo, raiz cúbica. E o R de T é dado pelo V de T. Né? Estou variando. E aí, para cada instante T. E aí eu derivo dos dois lados. Derivo dr dt, que é a taxa instantânea do R nesse ponto, e vai dar isso em função da derivada do V aqui. Então eu vou derivar essa expressão, é uma derivada. Então, essa é uma possível solução. Solução 1. Eu acho isso, e depois eu calculo R' no T0, vai ser igual a essa expressão linha, e ponho T igual a T0 lá, ou seja, o valor vai aparecer V. Aliás, eu vou precisar calcular o V, e a informação do cálculo de V vem de R. Ó. O V nesse instante é 4/3 π de 10 ao cubo. Então aqui dentro, nessa expressão da derivada, pela regra da cadeia, vai aparecer V e vai aparecer V'. Então eu vou usar o V calculado no instante zero, é 4/3 de π 10 ao cubo. E o V', nesse instante, é 1 centímetro cúbico por segundo. São os dois dados que eu vou precisar. Isso aqui é em centímetros cúbicos, né? Tudo aqui tem que usar as mesmas unidades. Eu vou calcular, vai dar 4/3 lá, 10 ao cubo é 1000.
Então vai dar 4.000 dividido por 3π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Eu vou colocar aqui na expressão, derivo. Então essa é a chamada solução, aqui essa é a solução 1. Solução 2, que eu acho que é mais esperta, porque faz menos conta. É a seguinte, a gente deriva esta expressão. Por quê? Porque as taxas aqui que vão aparecer vão estar relacionadas, e o R', na hora que eu fizer a regra da cadeia aqui, ele vai aparecer multiplicando uma expressão que envolve R. Eu substituo o valor de R, passo para o outro lado e eu tenho V' do lado de cá. Então a solução 2 é derivar. Essa aqui é resolver o R em função do V e depois derivar. Essa aqui é derivar a relação original. Então essa aqui é mais simples, pelo menos nesse problema, porque derivar isso aqui é assim. V', calculado no instante t0, vai ser igual a 4/3 de π r ao cubo r vezes 3 vezes R2 vezes R'. Aqui. Bom, a gente vê aqui, isso aqui cancela. Fica 4πr ao quadrado, que aliás é a área, né? Então, essa expressão diz duas coisas para a gente. Diz como está variando o V' em função do R', e me dá mais uma informação, é que o que aparece aqui é exatamente a área. O volume, a velocidade, a taxa de variação do volume é igual à área naquele instante vezes a taxa de variação do raio. O que é muito razoável. Porque se você pensar no que é uma esfera, o que a gente está dizendo basicamente é assim, eu pego nesse instante a área e multiplico pela variação em R. É que me dá o acréscimo em volume. A área vezes a variação em R me dá o quanto está variando o volume. É exatamente isso que diz isso, dessa forma. V' é a área vezes a variação do raio. Bom, e agora essas informações aqui eu tenho todas, porque isso aqui é 4/3, na verdade é 4π. O R ao quadrado é 100. E o R', desculpe. Isso. E o R' está aqui. E do lado de cá eu sei, esse aqui é 1. Essa expressão é essa, 1 centímetro cúbico por segundo, 4π vezes 100, R'. Então, o R', no instante t0, vai ser 1 sobre 400π. O quê? Qual é a unidade? Centímetros por segundo, porque aqui é a área, aqui é volume por segundo, aqui é a área e aqui é distância por segundo. É tudo compatível. Ó. Isso aqui é centímetro quadrado, centímetro cúbico por segundo, centímetro por segundo. Então isso aqui é centímetro por segundo. Essa é a resposta do nosso problema. Então vocês vejam que se eu tenho o que é uma bola de uma esfera de 10 centímetros é uma coisa mais ou menos de raio, mais ou menos desse tamanho, assim, né? Meu palmo tem 20 centímetros. Mais ou menos isso aqui. Então ele está dizendo o seguinte, se eu acrescento 1 centímetro cúbico aqui por segundo, nesse instante, quanto que vai crescer o raio naquele instante? Bem pouquinho, né? Um pouquinho, só um pouquinho. A gente podia ter posto 10 centímetros cúbicos. Você pode ir aumentando esse valor aqui para ver um número que você ia começar a ver o negócio. É muito devagar 1 centímetro cúbico por segundo. Mas se você pusesse, por exemplo, que essa velocidade aqui é 400π, né? Essa aqui, 400π, que é 1.200 centímetros cúbicos por segundo, que é o quê? 1 litro por segundo? Um pouco mais de 1 litro, né? Qual é a mesma unidade? 1 litro é 1 centímetro cúbico, é 1.000 centímetros cúbicos? Ok. Então, se a gente pusesse aqui, para dar 1 aqui, o que eu teria aqui? 1 centímetro por segundo. Quer dizer, se eu visse em 1 segundo a bola expande de 1 centímetro o raio. Para fazer isso, eu tinha que estar injetando aqui em 1 segundo mais de 1 litro de ar. Incrível, né? Não parece, mas é isso. Ok?
Você mais ou menos te dá a taxa de variação de um em função do outro. E a área? Como que a área estaria crescendo? Bom, a área agora eu tenho R, eu posso usar direto aquela fórmula ali e escrever a variação da área.